Então, bom dia a todas, todos e todes. Vamos iniciar a nossa atividade de hoje, que é a pesquisa com a PubMed. Meu nome é Nalinha, eu sou bibliotecária da FAMED, e hoje quem está aqui de apoio com a gente é o Alexandre. Quer se apresentar, Ale? Olá, bom dia a todos e todas, bom dia, Nalim, obrigado pela companhia, enfim, pela oportunidade de trabalhar contigo aqui. Hoje a gente vai falar sobre a PubMed, uma base de dados específica da área da saúde. Tem bastante gente também das contábeis aqui que, de repente, vai poder também ter algum conhecimento útil, né? Porque pesquisa em base de dados é mais ou menos, né, similar, dependendo da plataforma, né? E desejamos uma boa atividade a todos e todas. Então tá bem, obrigada, Ale. Então vamos lá. Eu acho que eu vou fechar minha câmera para deixar o espaço de tela maior, de repente, né? Acho que fica melhor na gravação, pode ser? Pode ser, pessoal? E aí a tela Pode sim. Ai, desculpa. A tela fica maior e, né, fica mais, acho que fica um pouquinho mais leve a nossa conexão. Então, vamos lá. Pesquisa com a PubMed. Essa atividade, né, faz parte do projeto de extensão Super 8, né, o programa de extensão Super 8, que é um programa de extensão das bibliotecas URBS, né, e aí que traz diversos treinamentos sobre pesquisa, né, seja em pesquisa em base de dados, ética na pesquisa, preenchimento do currículo Lattes, enfim, são vários treinamentos. Vocês se inscreveram, então devem ter visto lá, né, todo aquele cardápio de treinamentos que a gente tem. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui da PubMed, né, entendendo como é que ela funciona, sobre a questão de pesquisa em termos de busca, sobre o MEST, que é esse vocabulário controlado da área da saúde. Mas, assim, aquilo que o Alexandre falou, tem algumas coisas que são da PubMed, mas que são para qualquer base de dados, né? Então, o entendimento da questão de pesquisa, o entendimento de como criar uma estratégia de busca, a lógica de construir uma estratégia de busca e pesquisar numa base de dados, isso é igual para todas. Mas tem algumas coisinhas que são específicas da PubMed, aí eu vou pontuando para vocês, tá? Então, o que é a PubMed? Esse gigante, né? A PubMed é uma base de dados referencial, tá? O que significa ser uma base de dados referencial? Que ela não tem os documentos dentro dela, ela não tem posse desses documentos. Mas ela vai te mostrar o link onde esse documento está. Ela traz ali na base dela só a referência, a existência daquele documento, tá? Como se fosse assim, tipo o Google, gente. O Google não tem nada, mas o Google te mostra vários links onde tu encontra as coisas, tá? Isso é uma base referencial. E aí a PubMed é uma das maiores bases, se não é a maior base de dados da área da saúde, né? Aqui no slide a gente fala de mais de 37 milhões de referências, mas esse número já deve estar bem maior hoje, tá? Então é uma base de dados referencial, isso que eu falei, que só tem as referências, mas indica aonde está o artigo original, e de acesso livre, que significa que a gente consegue acessar a PubMed de qualquer lugar, sem qualquer restrição, tá? Ela é produzida pelo NCBI, né, da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, e ela traz... A PubMed não é uma coisa única. Às vezes o pessoal fala, vou pesquisar na PubMed, vou pesquisar no Medline, e o que é isso, né? Qual é a diferença? Deixa eu pular um slide aqui. A PubMed é essa grande base de dados. Dentro da PubMed, a gente tem um pedacinho que é a Medline, que seria a parte indexada da PubMed, tá? E aqui dentro disso também tem a PubMed Central, né, que aí complementa, né, essas bases aí da PubMed. O Alexandre está colocando uns links ali para vocês se quiserem saber um pouquinho mais sobre essa estrutura. O que a PubMed vai trazer? A cobertura dela é ciências biológicas, ciências da saúde e áreas correlatas. Então, vai ter alguma coisa ali de farmácia, alguma coisa ali de psicologia, alguma coisa ali de enfermagem, enfim, tá? E para pesquisar na PubMed, a gente vai utilizar um vocabulário controlado próprio, que é o MESH, tá? Então, para qualquer base da área da saúde, vocês vão precisar, pelo menos, saber que existe o MESH. É dali que a gente vai tirar os nossos termos para busca, tá? Vai ficando mais simples conforme eu vou falando, gente. Vamos lá. Então, aqui mostrando também, né, que a PubMed tem essas diferentes bases de dados interligadas, né? Então, a PubMed, a base de dados referencial, é a grandona, né? O grande guarda-chuva aqui é a PubMed. E aí vai ter artigos desde 1946 até hoje, e tem uma coleção histórica ali, né, de
documentos desde 1809 que você pode encontrar dentro da PubMed, tá? Mas aí aqui é só referencial, né? Porque a gente não tem o digitalizado, né? Dessa época aqui. Aí tem a PubMed Central, né? Que é essa base de texto completo dos periódicos de acesso aberto que você encontra na PubMed. E tem esse pedacinho aqui, que é a Medline, que é a maior, né, base dentro da PubMed. E o que é o Medline? São os artigos indexados com o mesh dentro da PubMed, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou compartilhar minha tela com vocês. Aqui. Vou pegar um artigo da PubMed, deixa eu ver se esse aqui vai ter. Ó. Estou dentro da PubMed, num artigo aqui completamente aleatório que eu trouxe para mostrar para vocês, tá? Esse aqui, como é que eu sei se ele seria PubMed ou seria Medline, né? Porque aqui embaixo ele vai ter esses mesh terms, os termos mesh, a indexação. O que significa essa indexação? Significa que esse artigo estava lá paradinho, aí os bibliotecários da PubMed foram lá e pegaram, além das palavras-chave do autor, esse artigo está falando desses assuntos aqui. Mas aí eles vão usar os termos do mesh para dizer quais são esses assuntos, tá? E aí ele se tornou aqui um artigo indexado, então ele agora está dentro da Medline, tá? Mas não se preocupem tanto com o que é PubMed, o que é Medline, né? Quando a gente vai pesquisar, tudo é tudo PubMed, tá? É só porque às vezes o pessoal na hora de escrever ali confunde um pouco, assim, vou pesquisar só esse ou só aquele, tipo, não, você está olhando em tudo, tá? E como é que a gente acessa a PubMed? Tem duas formas. Ou é através do portal de periódicos da CAPES, tá? E aí é uma coisa importante, porque qualquer aluno da URGS vai acessar as bases de dados através do portal da CAPES. Estou compartilhando minha tela aqui de novo com vocês, tá? Ó, então, aqui dentro do portal da CAPES, a gente tem a opção buscar assunto, base de coleções, livros e periódicos. Aqui em base de coleções, você vai colocar aqui PubMed. Opa. Ó. E aqui, ó, PubMed Central, Medline, né? Mas, enfim, vai tudo ir para o mesmo... Ai, não deu esse link aqui. Aqui. Ó, agora deu certo. Aqui eu estou dentro da PubMed, tá? Então, essa é uma forma. A outra forma é o acesso direto pelo link que o Alexandre colocou ali para vocês, tá? Ou joga no Google PubMed, né? A gente vai chegar nesse mesmo link ali, tá? Aqui dentro da carinha da PubMed, a gente tem esse lugar aqui para fazer, é o nosso campo de busca, tá? Um buscador simples. Ou se eu quero fazer uma busca um pouco mais complexa, eu clico aqui e vou na busca avançada, tá? E aqui embaixo desse campo de busca, da página inicial, ele vai trazer aqui, ó, se você quiser, tem alguns fax e guias de usuário, tem algumas questões clínicas ali para você buscar, e aqui o link, né, para acesso ao Mesh, tá? Então, só alguns de outros links importantes que você encontra aqui dentro da PubMed. Muito importante agora, gente, para acessar esses recursos, quando a gente está dentro da URGS, né, ou até no Hospital de Clínicas, né, quando você está pesquisando aqui dentro dos computadores ou dentro do Wi-Fi da URGS, a gente já está logado na nossa rede URGS. O que significa que a gente tem acesso aos conteúdos e as bases que a URGS assina, inclusive aos e-books, etc. Tá? Mas se você vai fazer essa pesquisa em casa ou em algum outro, né, fora da universidade, a gente precisa fazer a configuração do proxy para liberar o acesso a esses conteúdos, tá? Então, a Lê compartilhou ali com vocês também um tutorialzinho para fazer essa configuração do proxy, tá? Dê uma olhada depois, é bem simples, gente, é só ali no quem usa Windows, né, vai ali embaixo no iniciar, tem uma barrinha de buscas, você vai colocar ali proxy, e vai colocar proxy manual e vai digitar daí esse endereço e porta aqui que está indicado aqui e que vai estar indicado ali no link também que o Alexandre colocou, tá? Uma dica aqui para vocês.
Se você fizer essa configuração, como eu falei aqui, pelo navegador, pelo, né, pesquisar proxy ali pela barra do Windows, você vai estar configurando por padrão do computador, se é o seu navegador principal, né? Vai estar pelo Chrome. Então, vai estar sempre ali pelo Chrome. Agora, se você. E aí vai ficar pedindo para você colocar o login e senha do portal do aluno, porque é isso, ele vai dar o proxy e aí vai pedir para você logar com o login e senha do portal do aluno. Só que às vezes esse pop-up fica aparecendo muito, assim, e aí atrapalha, né? Que às vezes você não está pesquisando, às vezes você só está vivendo, buscando outras coisas na internet ali. Então, uma dica que nossos bibliotecários dão é que você pode fazer essa configuração no Firefox e aí deixa o restante do computador livre para navegação. Então, tem ali o meu Firefox, né? E tem ali no link como é que faz a configuração só para o Firefox. E aí você faz a configuração ali e sai, então tá, vou pesquisar. Abre o Firefox e faz ali as suas atividades de pesquisa. Terminei por hoje, fecha ali e vai abrir o Chrome e vai ver Netflix, enfim, tá? E vai fazer outras coisas. Então, essa é uma opção. Ou você ativa e desativa o proxy quando for pesquisar, quando for precisar baixar algum conteúdo. Porque às vezes, só configurando o proxy, gente, vocês não precisam nem acessar o Sci-Hub, tá? Muita gente vem desesperada que, estou usando o Sci-Hub porque eu não consigo achar os artigos. Estou usando uma IA, não sei qual, porque eu não consigo achar os artigos. E a gente fala, tentou fazer a configuração do proxy, gente? Porque aí às vezes já libera, tá? Não precisa ir para a ilegalidade, né? Às vezes só configurando o proxy a gente já consegue acesso a esses materiais, tá? Se mesmo com o proxy vocês não conseguirem, o que vocês vão fazer? Vocês vão mandar um e-mail para a biblioteca responsável do curso de vocês. Então, no caso ali, o pessoal das ciências contábeis vai entrar em contato com a biblioteca da FCE, o pessoal ali da farmacologia terapêutica, da farmácia, né? E PPG Saúde da Criança e do Adolescente aqui da FAMED. Então, é isso. Por exemplo, ali, Renata vai mandar, não consigo esse artigo, vai mandar um e-mail aqui para a biblioteca da FAMED para a gente fazer essa busca para ela, tá? Então, as bibliotecas também oferecem esse serviço de localizar os artigos para vocês, tá? Não, antes disso aí para a ilegalidade, vamos tentar os meios oficiais, tá, gente? PubMed, muito importante. Para pesquisar na PubMed, a gente não vai usar os termos da nossa cabeça. A gente precisa usar os termos que estão no Mesh, tá? Porque vocês viram ali, a indexação é pelo Mesh, então ele vai buscar naqueles termos específicos. O que é um vocabulário controlado? Para que serve um vocabulário controlado? Eu vou até abrir minha câmera para explicar isso aqui, porque eu acho que vocês vão prestar um pouquinho mais atenção aqui no que eu estou falando. O que é um vocabulário controlado? É uma maneira de unificar os termos de pesquisa. Então, por exemplo, eu escrevi um artigo e eu vou falar sobre mulheres grávidas. Aí o Alexandre escreveu um artigo e ele estava usando o termo gestantes. E aí outra pessoa, deixa eu pegar outra pessoa. O André está escrevendo um artigo e ele usou parturientes. Então, tem 3 artigos diferentes falando sobre a mesma coisa e cada um está usando um termo diferente para falar sobre isso. Então, para isso existe um vocabulário controlado, para isso existe o MESH, para isso existe o DEX. Porque, olha, tem muitas formas de falar sobre isso, mas a maneira que a gente convencionou para todo mundo pesquisar e encontrar as coisas é essa lista que está aqui dentro desse vocabulário controlado, tá? Então, não é que eu vou fazer minha pesquisa e eu não vou usar gestante, grávida ou parturiente, eu vou usar todos eles, mas eu preciso usar o termo autorizado, ele precisa estar ali, tá? Fecha aspas. Fecha aspas aqui, vou fechar minha câmera de novo. Então, a gente vai usar os termos do MESH, né, além de sinônimos, variações e outros termos livres, né, para construir a nossa estratégia de busca, para ampliar as possibilidades, né. Quando a gente for construir isso, tentem fazer isso no WordPad, não façam a pesquisa direto na base de dados. Construam ela, escrevam elas ali num bloco de notas. A gente nem indica que use o Word, porque às vezes o Word carrega alguma formatação junto ali, né, no espaçamento, negrito, sei lá, algumas vezes pode vir alguma coisa, e uma expressão de busca, ela pode ficar, né, com 2, 3 termos, muito simples, ou ela pode ter 20 linhas, então daqui a pouco você não está enxergando se tem alguma coisa ali que não está legal. Então, quando a gente usa esses notepads ou bloco de notas, fica mais claro para a gente enxergar, tá? Use o método PICO para elaborar essa pergunta.
e expressão de busca. Meu Deus, o que é o pico? Que loucura é essa? Do que eu estou falando? Que pico é esse? O Alexandre colocou um linkzinho ali, né, do SlideShare falando sobre o pico, tá? E aí eu deixo aqui a indicação também que a gente tem um curso no Super 8, que é a Introdução à Revisão Sistemática, ó, aqui nesse cantinho. Que aí vai ter mais... O pessoal aprofunda mais nessas questões, tá? Mas eu vou falar resumidamente aqui. O que é o pico? O pico é o seguinte, eu vou pegar o meu objetivo de pesquisa e eu vou separar ele em pedacinhos, meio que para ver se ele faz sentido, tá? E para entender como isso, separar ele para entender ele melhor, para conseguir fazer a minha estratégia de busca. Então, o que é o pico? Tem o pico, tem o peco, tem o picot, tem vários, né, anagramas para isso. Mas o principal que a gente usa é o pico, né? Pico ou peco. Então, sendo P a população da minha pesquisa e a intervenção ou exposição, né? Então, o que está acontecendo com essa população? O controle, né? Então, o grupo vai usar placebo, o outro não vai usar placebo, né? E o outcome ou o desfecho, né? E aí, melhoraram ou não melhoraram o uso desse placebo. E pode ter também o tipo de estudo, né? Que eu quero só questões de artigos de revisão sistemática, eu quero só artigos de, né? Enfim. Aí a gente vai construir esse picot aí para entender o nosso objetivo de pesquisa. Então, por exemplo, aqui, existem evidências de que o uso de probióticos em crianças com tratamento de antibióticos reduz o risco de diarreia? Tá? É uma pergunta de pesquisa, né, que a gente colocou aqui. Como é que vai funcionar? Existem evidências que o uso de probióticos em crianças com tratamento de antibióticos... Então, quem é a minha população? São as crianças com tratamento de antibióticos. Qual é a intervenção que está sendo feita? O uso de antibióticos. Qual é o desfecho disso? Reduz o risco de diarreia, aumenta o risco de diarreia. O que acontece com essas crianças? Tá? Não tem um comparador, não tem o C. Nem sempre vai ter. Tá? Isso é importante. Nem sempre vai ter o comparador. Muitas vezes a gente vai fazer o pico e vai ter só o P e o I. Tá? Porque eu não sei qual é o desfecho que vai dar dessa questão de pesquisa. Eu tenho um problema. Tenho um grupo, né, de uma população recebendo alguma intervenção. Então, é crianças com tratamento de antibióticos e uso de probióticos. Tá? Para a estratégia de busca, geralmente a gente vai usar o P e o I apenas. Não vai usar o O, não vai usar o desfecho. Nem sempre, às vezes pode usar. Depende do problema de pesquisa. O que acontece se eu colocar já na minha estratégia ali sobre usar o risco de reduzir ou aumentar o risco de diarreia? Se tiver algum outro sintoma, alguma outra coisa que aconteça com o uso de probióticos, por exemplo, não é verdade, tá, gente? Eu não sei, né? Mas o uso de probióticos em crianças com tratamento de antibióticos deixa as crianças azuis. Nada a ver, tá? Não acontece isso. Mas se eu colocar aqui a diarreia, eu posso estar perdendo resultados que falam das crianças ficando azuis, tá? Então, depende muito ali do como a gente vai elaborar a nossa questão de pesquisa, tá? Então, mas para esse problema aqui, para eu construir a minha estratégia a partir dessa questão de pesquisa, quais são os termos relevantes para essa busca? O que eu preciso falar aqui? Crianças, probióticos, antibióticos e diarreia. Esses são os 4 assuntos principais aqui da minha questão de pesquisa. Tá? E é isso aí que eu vou montar agora uma estratégia. Para montar a minha estratégia, eu vou começar primeiro pelo MESH. Tá? Deixa eu compartilhar de novo a minha tela aqui com vocês. E vamos aqui para o MESH. Tá? Essa aqui é a carinha do MESH. A minha questão de pesquisa ali era crianças com uso, né, de antibióticos. Tá? Como é que eu vou saber como é que é o termo para crianças dentro do MESH? Aí a minha dica para vocês é que a gente começa pelo DEX, tá? E aí aqui pelo DEX eu vou ver como é que eu falo criança.
Ó, veio 51 resultados aqui para criança. Deixa eu agrupar eles para enxergar melhor. Vou botar em ordem alfabética. Aqui, ó, criança. Vou abrir esse escritor. E aqui no Mesh, ele me traz... Por que eu gosto de começar pelo Dex? Porque ele é uma tradução ampliada do Mesh. Ele tem termos em português, inglês, espanhol e francês, tá? Então, eu sei que aqui em português é criança, em inglês é child. Ah, beleza. Então, eu vou copiar isso aqui. E vou lá para o Mesh. E aqui no Mesh eu vou colocar child. Ah, ele veio aqui. Meu termo de busca, child, para eu usar ali na minha expressão de busca, tá? Então, a minha dica para vocês é: procura primeiro no Dex e depois vai para o Mesh, tá? Principalmente se você, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com inglês, né? Eu confesso para vocês que, né, faço isso todo dia, mas eu ainda prefiro procurar no Dex antes do Mesh. Porque às vezes tem algumas variações terminológicas que, mesmo você sendo familiarizado com a área, às vezes falha, né? Então, é mais seguro a gente vir primeiro no Dex, ver como é que é o termo em inglês e depois confirma no Mesh. Nem sempre vai ser igual, tá? Cuidado. Às vezes vai ter no Dex o termo traduzido em inglês e aí tu vai ver no Mesh, não é esse aí, tá? Mas o Dex vai ajudar a gente a ajudar a achar esses termos, tá? Então é isso, vocabulário controlado da NLM, buscando ali termos autorizados e sinônimos e o acesso através dos links que o Alexandre botou para vocês. Então a gente começou aqui nos nossos slides, né, buscando por antibacterial agents, né, que seria o uso de antibióticos, né. Ó, encontrei aqui, ó, antibacterial agents é o primeiro termo que veio. Então tá, vou clicar ali para utilizar ele. Prestem atenção que aqui no Mesh ele traz já de cara aqui, ó, o PubMed Search Builder. Aqui no cantinho, tá? O que é esse negócio, gente? Aqui onde, teoricamente, você construiria a sua estratégia de busca. O que é que eu vou dizer para vocês? Não usem esse negócio, pelo amor de Deus. Não usem, tá? Não usem o PubMed Search Builder, porque ele mistura um pouco as coisas ali, tá? E ele não constrói uma expressão de busca legal, tá? Da maneira que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje, que eu vou falar com vocês hoje, vai fazer mais sentido a estratégia de busca de vocês, tá? Ó, tô lá no Mesh, procurei ali antibacterial agents, né? Aí aqui dentro da estrutura, ele vai trazer aqui embaixo uma definição. Isso aqui é bem importante, vocês verem a definição que ele vai trazer, como se fosse um glossário aqui do Mesh, né? Por que é legal a gente olhar esse glossário ali? Porque às vezes você está buscando, principalmente você vai trabalhar com grupos etários ali, né? Deixa eu compartilhar aqui, que eu acho que fica mais fácil para a gente conversar. Ó, vou procurar sobre idosos, tá? Não quero idosos mesmo, vou fazer a mesma coisa. Idosos. Idoso. Idoso. Aged. Ah, falei, eu já estava procurando o termo errado. Estava procurando elder. Aged. Tá. Aqui dentro do Mesh, aí eu vou ter aqui, né, a minha expressão, o termo aged, e ele está me dizendo aqui, ó, é uma pessoa de 65 anos de idade ou mais. Para uma pessoa de mais de 79 anos, use a expressão aged 18 over. Por que isso é importante, gente? Porque às vezes você tá, eu quero trabalhar com idosos, mas com idosos com mais de 80. Ou eu não quero idosos com mais de 80. Eu quero só, né? Ou eu quero só adultos. Mas adulto vai até que faixa etária? Idosos vai até que faixa etária? Criança vai até que faixa etária, tá? Então é importante vocês darem uma olhadinha aqui nessa definição, tá? Às vezes pode servir até para colocar no trabalho, né? Tipo, tal coisa assim. Segundo o mestre, significa tal coisa aqui, né? Pode ser também um... Às vezes o pessoal gosta de trazer definições e tal, e às vezes usa um dicionário, enfim. Usem glossários técnicos para isso, fica mais legal no trabalho, tá? Então, por exemplo, aqui, ó,
Ó, aqui no Mesh a gente tem o termo, a explicação do termo. Aqui tem os entre terms, que são os termos alternativos ou termos sinônimos, né? Outras formas de falar sobre esse negócio. E aqui embaixo tem um negocinho que é uma hierarquia aqui do Mesh, tá? Então, ó, categoria de pessoas, grupos etários, adulto. Dentro de adultos a gente tem aged, middle age, né, meia idade e jovens adultos. Dentro de idosos, a gente ainda tem idosos com mais de 80 ou idosos fragilizados. Aqui, grupos etários, adolescente, adulto, crianças, child ou infant. Então, para cada faixa etária, vai ser um termo diferente que a gente vai usar ali. Tá? Então, cuidado com essas definições ali, né? Que às vezes você está pesquisando um negócio e não é exatamente isso, tá? Então, prestem atenção nessa definição que o Mesh vai trazer. E aí, o que mais que nos interessa aqui nessa página? Aqui embaixo tem os entre terms, né? Que aí são termos sinônimos ou termos alternativos. Então, além da expressão antibacterial agents, a gente ainda tem também antibacterial agents com S, antibacterial agents tudo junto, e tem alguns termos aqui que estão com vírgula, né? Que aí é só o nome invertido com vírgula. Aí a gente vai coletar esses sinônimos, exceto os que contêm vírgula, tá? Porque esses que contêm vírgula não fazem sentido pra gente. Isso aí é coisa de catálogos, de quando tinha catálogo de ficha, tá? Eu lembro, o Alexandre lembra, não sei se mais alguém aqui chegou a pegar essa época, né? Nem que seja historicamente, assim, aqui na FAMED a gente tem um armário de fichas antigo, mas está vazio, né? Talvez em algum filme antigo vocês tenham vendo, enfim. Mas aí a gente precisava colocar a expressão invertida aqui. Então, simplesmente ignorem essas expressões que têm vírgula. Exceto se a expressão do Mesh, o termo principal do Mesh, tiver vírgula. Aí vocês vão copiar ele exatamente como ele está, tá? Parafraseando a minha colega Raquel aqui, no Mesh não se mexe, tá? Então, se tem algum termo aqui principal que aí ele tem vírgula, a gente vai copiar ele com vírgula, tá? Aqui embaixo, não, aqui a gente vai tirar os termos com vírgula. E aí a gente vai juntar esses termos com operadores booleanos. Como é que vocês estão familiarizados com operadores booleanos, gente? Já ouviram falar? Já usam? Já usaram? Pode colocar aqui no chat, né, pra gente, para eu ver onde é que vocês estão aí, para ver quanto mais eu preciso aprofundar ou não aqui, tá? A gente tem 3 operadores booleanos principais: AND, OR e NOT. Já ouvi falar, né? Que nem caviar, né, Raíra? Já ouvi falar, mas eu nunca cheguei a usar esse negócio. Como é que vai funcionar? Eu vou juntar termos, tá? Então, por exemplo, se eu vou minha pesquisa ali sobre crianças com diarreia, eu não preciso fazer uma pesquisa ali, tudo que eu posso buscar sobre crianças e tudo que eu posso buscar sobre diarreia. Eu vou usar ali child and, em letra maiúscula, diarreia. Ficaria mais ou menos assim, ó. Todo esse universo de artigos que tem... Todo esse universo de artigos, tudo isso aqui fala sobre criança e tudo isso aqui está falando sobre diarreia. Mas eu tenho um pequeno grupo de artigos que fala sobre os 2 assuntos no mesmo artigo. É isso que eu estou fazendo aqui com AND. Preciso que este termo e este termo apareçam, tá? Ele vai conectar os termos de pesquisa. O segundo operador que a gente tem é o OR. E aí, por isso que a gente estava coletando aquele monte de sinônimos, né? Porque eu quero procurar grávida, OR gestante, OR pregnant, OR parturiente, OR, e todas as formas de falar esse negócio. Então, aqui, adulto, OR, jovem adulto, tá? Então, todos os termos que eu buscar ali como variações e sinônimos, eu vou usar o OR entre esses termos, tá? Ó, dá para ver aqui, ó, ele amplia, então, tudo que fala sobre adultos e tudo que fala sobre jovens adultos. Tem um grupo de artigos que esses 2 termos até se encontram, mas eu quero todos eles, tudo que fala de adulto e jovem adulto, de qualquer forma, tá? E aí a terceira expressão é o not, que eu vou usar para excluir termos.
Mas esse aqui vocês usem com muito cuidado, tá, gente? E não é... muito cuidado para usar o not, tá? A gente não vai usar ele de primeira, pelo menos, tá? Porque aí a gente pode excluir coisas que seriam importantes para pesquisa, tá? Então, eu vou colocar ali, por exemplo, child, not, infant, eu vou excluir tudo que fala de infant, né? Mas se eu tiver um artigo que fala de child e infant no mesmo artigo, eu vou perder, tá? Então, muito cuidado quando usar o not ali, tá? Outras coisas importantes. Olha aqui que deu um negócio ali com registro de presença. Tá, o Alexandre já está cuidando de tudo. Operadores de proximidade. Isso aqui é super importante, gente. Aspas. Sempre que eu tiver um termo composto, por exemplo, ali, antibacterial agents, são duas, né? São duas palavras ali. Eu vou colocar entre aspas para base de dados entender que é uma coisa só, tá? O que mais? O asterisco, tá? Que eu vou recuperar variantes do final da palavra. Então, por exemplo, ali, ao invés de eu pesquisar por children, or childhood, or child, todas as variações dessa palavra, todas elas têm o comecinho igual, né? O child. Botou um L aqui. Tem o child. Então, eu posso colocar child com um asterisco, que a PubMed vai entender que é qualquer coisa depois disso. Então, ela vai trazer variações para esse termo que daqui a pouco eu não tinha pensado, tá? Isso aqui das aspas funciona para a maior parte das bases de dados, tá? Esse aqui do asterisco funciona para a PubMed e para algumas, então não peguem isso como genérico assim. Mas as aspas, sim, todo mundo usa, tá? E os parênteses, todo mundo usa. Tá? Então, o que eu vou usar aqui? Como é que eu vou usar esses parênteses aqui, ó? Antibacterial agents or antibiotics. Então, os sinônimos eu vou usar com or entre eles e vou colocar entre parênteses para dizer, olha, isso aqui é um grupo de palavras, tá? Então, tem um grupo de palavras and outro grupo de palavras. Tá fazendo sentido, gente? Estão entendendo daí? Tudo bem? Como é que vocês estão aqui no chat? Deixa eu ver. Estão entendendo a explicação? Sentido para vocês? Tá fazendo sentido, sim. Então, tá bom. Tá bom, obrigada, Gurias. Então, como é que eu vou buscar ali, ó? Esse aqui é um printzinho aqui do Mesh, tá? Pesquisei pelo termo ali, criança, né? Child. Eu vou copiar esse negocinho e vou colocar no bloco de notas, tá? Como esse aqui é um termo do cabeçalho principal, é um termo autorizado, eu já vou colocar aqui do lado colchetes MH. Quem já pesquisou na PubMed pode ter visto ali o colchetes Mesh, né? Poderia estar ali também child Mesh. Talvez vocês já tenham visto assim, né? Aqui, talvez vocês já tenham visto assim. Ai, faltou uma letra aqui, peraí. Tá? Então, é um termo do cabeçalho principal, já vai colocar esse MH ali, tá? E os outros termos aqui, os entry terms, né, os termos alternativos, eu vou copiar e vou colar também lá no meu bloco de notas, abaixo desse aqui. Então, eu tenho ali child ou children. Então, para simplificar minha busca, eu vou colocar só child com o asterisco. Tá no mesmo? É o mesmo exemplo que a gente viu agora, tá? Outra possibilidade aqui, ó. Child preschool, né? Outra forma de crianças
na idade de 2 a 5 anos, né? Então, crianças em idade pré-escolar, tá? Olha só, aqui tem um termo no MESH com vírgula, tá? E aí, o que eu vou fazer quando tem um termo com vírgula no cabeçalho principal? Eu vou copiar ele exatamente assim, child, vírgula, preschool, colchetes MH, para eu saber que esse aqui é um termo MESH, já vou deixar ele ali assinalado que ele é o termo principal. E aí, eu vou olhar aqui embaixo nos entre termos, tá? Que são os termos alternativos ou sinônimos. E eu tenho aqui preschool child, children, vírgula, preschool ou preschool children. Esse aqui que tem vírgula, eu não vou copiar, já vou excluir ele aqui, tá? Então, eu vou ficar com preschool child e preschool children. E aí tá aqui, ó, preschool child or preschool children, entre aspas, porque é um termo composto, dentro do parênteses, porque é o mesmo grupo, né? Ou então eu posso colocar preschool child com asterisco, que é a mesma coisa. A base de dados vai entender, a PubMed vai entender que é a mesma coisa. Qualquer um. Ou eu coloco esses dois, ou eu coloco só um, e ela já vai trazer os mesmos resultados, tá? Outro exemplo aqui. Antibacterial agents, tá? Que são os antibióticos ali. Os termos que tem vírgula, eu vou tirar, tá? Os termos que tem vírgula, eu já tirei aqui, ó. Tirei. O que sobrou para mim? Ó, que aparece bastante aqui, ó. Termos com hífen e sem hífen. É a mesma coisa. Antibacterial compounds, com hífen e sem hífen. O que eu vou fazer? Eu não preciso colocar os dois. Dentro da PubMed, eu não preciso colocar os dois. Vou colocar só um deles. Qual que eu vou escolher? Escolho sem hífen, tá? Mantenha apenas o termo sem hífen, recomendação da própria PubMed aqui, tá? Então, a minha lista de entre termos, que é gigantesca, eu vou acabar tirando aqui os termos com vírgula, né? Vou tirar os termos com vírgula, vou tirar os termos aqui que tem hífen, com hífen e sem hífen, né? Antibacterial agent, vou tirar os que tem hífen. Vou deixar só a expressão sem hífen, tá? Quando tem com hífen e sem hífen, vocês excluem um deles e deixam só o sem hífen. E aqui o que sobrou? Antibióticos com S e sem S. Antibacterial agents, tudo junto e separado. E aí, né, ficou singular e plural ali. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tirar um deles e vou colocar o asterisco no final. Como é que vai ficando? Olha só. Coloquei numa tabelinha aqui para vocês. O termo MESH principal daqui, lembra que eu tinha 4 pedaços da minha expressão de busca lá, né? Que era crianças, probióticos, antibióticos e diarreia, tá? Então, ali, termo MESH para criança ficou child, preschool e infant. Coloquei o MH do ladinho de cada um para saber que esse aqui é um termo MESH, tá? E os termos alternativos que eu já peguei ali dos entre termos, né? Ficou child, children, preschool child, preschool children, infant ou infantes. Aqui você já sabe, né? Olha só, eu repeti. Bem importante, o termo MESH, quando não tem vírgula, tá? O termo MESH, ele se repete aqui nos termos alternativos, tá? Eu vou explicar depois por quê. Mas aqui vocês já estão vendo, ó, que eu tenho child, children, então esses dois poderiam virar um só, esses dois poderiam virar um só. E aqui infantes com S e sem S também poderia virar um só. Ficaria como? Infant com asterisco. Tá? E aqui ficaria preschool child com asterisco e child com asterisco. Mesma coisa, tá? Probióticos com MH, porque é um termo MESH. E aí, o que eu tenho aqui? Probióticos, lactobacillus, tarará. Antibacterial agents, aqui eu já diminuí um pouco, né, para diminuir a nossa lista, né, e já coloquei aqui os asteriscos, né, e tirei os hífens e as vírgulas. E aqui, diarreia e disenteria, diarreias com S, tá? E agora eu vou juntar, então eu tenho aqui o meu termo MESH, os meus termos alternativos, e agora eu vou juntar todo mundo, de cada bloquinho de palavras, tá? Então, já coloquei bem colorido aqui para vocês enxergarem. Child MH, or Child Preschool MH, or Infant MH,
or child com asterisco, preschool child ou infant, tá? Que são os termos que eu tinha ali para crianças. Os que eram termo mesh principal estão com MH, os outros eu não coloquei nada, por enquanto, tá? Aqui, por enquanto, eu quero só que vocês entendam que tudo isso aqui, eu estou dizendo trabalho de dados, olha, um desses aqui, pelo menos, você vai ter que me trazer. Ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, ou esse, tá? Qualquer um desses aqui. E aí, quando eu coloco com o MH, lembra que eu mostrei lá para vocês que lá na PubMed, ó, lá no artigo da PubMed, eu tenho os termos mesh lá embaixo, aqui os termos mesh. Quando eu estou pesquisando com o MH, eu estou buscando aqui esses termos mesh, tá? E aí, quando eu repito ele para buscar em outros lugares do texto, aí ele está buscando lá em outros lugares ali do meu texto, tá? Então, só para mostrar para vocês, quando eu coloco com MH, eu estou pesquisando só ali na indexação. Quando eu coloco aqui o child, repito ele, né, para procurar child, children, child, enfim, as variações, aí eu estou pesquisando em qualquer lugar do texto, porque eu não tenho nenhum qualificador de campo aqui, tá? Tranquilo, gente? Entenderam como é que a gente montou esse primeiro parênteses aqui? Só tem um positivozinho ali no chat para mim. Tá? Entenderam como é que a gente junta cada grupinho dessa expressão aqui? Sim? Obrigada, guris. E aí a gente vai fazer a mesma coisa aqui com probióticos, e vai juntar todo mundo, os antibióticos, e vai juntar todo mundo, e a diarreia e vai juntar todo mundo. Vê que isso aqui vai ser a minha estratégia de busca, já está ficando um pouquinho maior. Agora eu vou juntar cada pedacinho com o end. E aí ficou a minha estratégia de busca, ficou grandona, né? Mas não se preocupem se quando vocês estiverem pesquisando, a estratégia de busca está pequena. Não existe isso, tá, gente? O importante, não existe uma estratégia de busca pequena ou grande, não existe um tamanho certo. Depende da pesquisa. Às vezes vai ser mais simples mesmo. Às vezes vai ser mais complexo. Eu já vi expressão de busca que tinha 20, 30 linhas, né? Já vi umas que com 2 termos tu resolve. Então depende, tá? Não se preocupem. Ai, meu Deus, tá errado, tá certo. Tá respondendo? Os resultados fazem sentido? Tá? Então, beleza. E aí a gente faria, né? Essa... Eu acho que dá porque a minha questão é bem baixinha, né? Então, talvez a quebra-gesso. A gente faria essa pesquisa. Eu vou mostrar para vocês aqui no bloco de notas, que eu falei para vocês que era legal usar o bloco de notas. Eu gosto de usar esse aqui, que é o Notepad++. Eu vou botar aqui no chat, tá? Notepad++. É um softwarezinho bem simples que você baixa. É um bloco de notas metida besta. Eu acho que talvez o pessoal que faça programação use eles, né? Mas se não, um bloco de notas simples também resolve. Por que eu gosto de usar esse aqui? Ó, e quando eu coloco aqui a minha expressão de busca, quando eu abro parênteses e fecho parênteses, ele mostra para mim, tá? Ó, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. E às vezes a gente esquece de um parênteses e a estratégia está toda errada, tá? Então, cuidado, lembrem de abrir e fechar o parênteses para cada grupo de palavras, tá? E aqui em cima, o que eu coloquei? Ó, fiz a minha pesquisa, coloquei aqui a minha pesquisa. Ao invés de fazer numa tabela, é outra possibilidade, né? Abri um bloco de notas e coloquei aqui. Vocês estão enxergando bem a letra, gente? Tá tranquilo para enxergar? Ó, child com o MH, porque é o termo mesh, e a variação. Repeti aqui child e coloquei o asterisco, porque pode ser qualquer outra variação, né, dessa palavra. Olha que legal, quando eu clico em cima, ele me mostra todas as vezes que esse termo apareceu, tá? Então fica mais fácil também para a gente ver se tem alguma coisa que está duplicada ali e tal, tá? Olha aí, obrigada, Lê. Inclusive, se for levar ao pé da letra, ó, essa expressão aqui, preschool child, eu nem preciso colocar, porque eu já tenho child. Não estou falando desse aqui do termo mesh, tá? Esse aqui eu tenho que colocar. Lembrem que quando tem um BMH, eu estou pesquisando só lá na indexação. Mas aqui, preschool child, eu já tenho child aqui. Então, eu não precisaria ter de novo essa expressão, tá?
Fica aí só para vocês pensarem aí como é que a gente constrói essa estratégia. Até tirei ali o child. Ó, mesma coisa eu fiz aqui com os probióticos, e a mesma coisa eu fiz aqui com os antibióticos, e fiz aqui, ó, diarreia e disenteria, né? Variações para pensar. E aqui embaixo, a expressão completa, que agora sim eu vou copiar ela, e vou... Aqui. Muitas abas abertas, desculpa. Eu vou aqui para a PubMed. Vou até na página inicial da PubMed. Página inicial e vou colar a minha estratégia de busca. E vou dar um buscar. Aí ele me trouxe aqui 475 resultados, né, com essa expressão de busca, tá? O que a gente pode observar aqui? Aqui no meio eu vou ter os resultados e aqui na lateral eu vou ter os filtros. A maioria das bases de dados vai ter essa mesma estrutura, tá? Os filtros para quê? Para eu diminuir o meu número de resultados. Então, se eu quero aqui, ó, tipo de material, eu quero só revisão sistemática, ou só revisão, ou só ensaios randomizados, ou só meta-análise, tá? Ou então um filtro de data, entre os meus 475 resultados, são entre 1963 até hoje. Mas eu não quero, eu quero só de 2020, sei lá. 2020. Só 2020 até 2025. Aí eu tenho 128 resultados, tá? Mas olha só, prestem atenção. Se vocês fizerem alguma alteração aqui, isso vai modificar a estratégia, tá? Como é que eu vou ver como é que ficou a minha estratégia? Aqui embaixo, ó, tem o avançado, né? Para fazer a busca avançada. E ele vai abrir alguns quadrinhos. E aqui a minha estratégia de busca, ó, com os 475 resultados, que eu fiz às 9h17, e aqui às 9h18, que a gente fez agora, com 128 resultados, com o filtro de 2020 a 2025. Como é que esse filtro vai ficar aqui na base de dados? Ó, aqui ele está mostrando o que eu busquei, e aqui embaixo ele vai mostrar o que a PubMed traduziu para pesquisar isso, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o child com mesh, né? Então, mesh terms, ou child que eu procurei ali, ó, em all fields, em todos os campos, em qualquer lugar do artigo, tá? E aqui no final, olha só que legal, end 2020, 2025, PDAT, que seria o código para esse intervalo de tempo, tá? Então, eu fiz uma modificação ali, vou copiar isso aqui, vou colocar aqui embaixo. 2020 e 2025, por quê? E aí deram o quê? 128. Igual a 128 resultados, tá? Por que eu coloco isso aqui, gente? Porque isso aqui vai deixar a pesquisa de vocês mais organizada. Vou mudar, vou tirar esse termo aqui, vou tentar de novo. Não apaga isso aqui. Não apaga. Copia e coloca embaixo. E aí faz as alterações e aí coloca aqui embaixo o novo número de resultados que deu. Não percam esse histórico de pesquisa de vocês. Isso aqui pode salvar a vida de vocês lá na frente, tá? Porque daqui a pouco você tá, eu sei que eu fiz uma pesquisa que tinha tantos resultados e que aí nesses resultados tinha um artigo que eu gostei. E na hora eu não salvei. E eu preciso voltar para ele agora. Como é que eu volto para ele agora? Se eu não salvei essa estratégia, eu não sei como é que eu fiz aquela pesquisa mais, tá? Então, para a organização de vocês, tá? Mantenham salvo esses resultados aí. Vamos lá. Pesquisa com a expressão de busca completa. 475 resultados, né? Tranquilo. E aí eu consigo ver, né, nesses resultados aqui, que os termos que eu pesquisei, eles estão aparecendo aqui nos termos mesh ou nos termos, né, em algum outro lugar do artigo, tá? Também tem a opção de buscar por conjuntos. Só para vocês conhecerem, tá? Não sei se... Só para vocês saberem, tá? Eu não acho tão interessante essa pesquisa, mas pode ser aquela coisa, né? Pode ser útil para alguém. Então, vou continuar aqui na minha busca avançada, ó. Vou colocar só um pedacinho da minha estratégia de busca. E aí aqui eu posso colocar adicionar ao histórico. Ao invés de pesquisar direto, vai na flechinha, adicionar ao histórico.
Então, eu tenho aqui, ó, só a parte do child, pegar só a parte dos probióticos. Antibióticos e disenteria, diarreia. Aqui. Olha, então eu tenho aqui, ó, 4 milhões de resultados sobre crianças, 100 mil resultados sobre probióticos, 800 mil, meu Deus, é muita coisa, né? Se eu quiser modificar esse aqui, ó, eu posso adicionar, né, e colocar ele aqui em cima de novo para fazer as modificações, ao invés de copiar e colar, tá? Outra coisa que eu posso fazer, tá vendo que tem um númerozinho aqui do lado, ó, 5, 6, 7, 8. 5 and 6 and 7 and 8. 475 resultados. Ai, droga. Deixa eu botar. Ó, pesquisei cada um separado e juntei eles depois, deu 475 resultados, que é a mesma coisa que eu tinha aqui. 475 resultados quando eu pesquisei tudo junto, tá? Então, só para vocês conhecerem esse recurso aí que a gente pode separar, juntar a pesquisa, juntar os termos ali, né, testar algumas estratégias, tá? E aí o resultado vai dar a mesma coisa, né, que a primeira resultado ali todo junto. E só mostrando, ó, todo mundo junto vai dar a mesma coisa aqui. Cada um separado e todo mundo junto dá a mesma quantidade de resultados. Aí tem alguns filtros de pesquisa, tá? Eles funcionam com base na indexação da base de dados, tá? Recuperam o que foi indexado dessa forma. Então, pode haver perda de conteúdos, tá? Então, se vai fazer uma revisão sistemática, tente priorizar a estratégia em vez de usar os filtros. Então, por exemplo, ao invés de eu colocar ali, fiz a minha pesquisa, é aquilo que eu mostrei para vocês da data. Ao invés de usar o filtro, eu vou usar o código para data. Ao invés de usar o filtro para revisão sistemática, eu vou colocar o código para revisão, o termo mesh para revisão sistemática, tá? Por exemplo, de conteúdos, eu posso dar um filtro ali, journal, quero só conteúdo indexado, então vou colocar ali filtro journal Medline para ter só o conteúdo indexado. Enfim, tá? Só para vocês saberem aí. Quando a gente acessa um artigo, quando a gente está ali, deixa eu ir nos resultados, né, nos 475 resultados. Quando a gente acessa um artigo aqui na PubMed, como eu falei para vocês, ele é uma base referencial, então ela não tem os resultados, ela não tem o artigo, ela traz o quê? Traz só a referência, né? Que é o título, os autores, o abstract, né? O resumo, alguma declaração de conflito de interesse e é isso aí, né? O artigo mesmo eu encontro onde? Aqui no lado, ó. Links para texto completo. Aí ela tem duas opções, esse aqui para o link para o texto completo. E aí, para essa hora que vocês precisam do proxy, porque até então vocês estão pesquisando na PubMed sem problema nenhum. Mas aí agora, se eu vou pesquisar esse artigo, eu estou aqui dentro da URGS, né, gente? Então, provavelmente já vai me liberar, né, o acesso aos artigos aqui. Clicar para ver o artigo, você vai ver se esse aqui está liberado. Às vezes eles são pagos e aí a gente não consegue acessar, né? Ou são muito recentes. E as bases não liberam. Demorar. Aqui. Acessei aqui. E aqui eu consigo acessar o artigo. A introdução, métodos, resultados, figuras, tarará, né? Aqui eu consigo ter acesso a todo o artigo. Mas veja bem, eu saí da PubMed, né? Fui para outro lugar. Então aqui vocês têm acesso ao texto completo, tá? Aqui tem uma opção, se você for citar esse documento, né? Mas tem outras opções melhores. Aqui é só para vocês conhecerem, até porque não tem a BNT aqui, tá? Então, vou citar como APA, né? Pessoal da Psico aí, sei lá. Copia, né? E salva num cantinho lá para você fazer a citação desse material.
embora a gente recomende que vocês usem os Oteros, gerenciadores de referência, todas as ferramentas mais legais, mais modernas, para não precisar passar esse trabalho fazendo referência no braço, né, gente? Então, aqui tem os autores, o código da PubMed, né? Os códigos aqui da PubMed desse artigo, e o número DOI. O número DOI seria esse link permanente, né? Esse endereço eletrônico aqui do artigo também. Posso clicar ali que ele vai me levar para a página do artigo para eu conseguir acessar ele, tá? Então, o DOI é o link oficial do artigo, não é esse aqui. Esse aqui é o link da PubMed. O link do artigo é esse, tá? Vamos voltar aqui, tem mais na apresentação. Clique no DOI ou nos ícones dos editores para acessar o texto completo, tá? E acesse o portal da CAPES. Se não encontrou, se a gente não consegue acessar, não tem acesso ao artigo de repente, né? Faça um teste buscando pelo título do artigo ali no portal da CAPES, tá? Ou pelo título da revista. E aí pelo portal da CAPES, e dentro da revista navegar até o artigo em questão, até né? Porque aqui vai trazer, é o nome da revista. From Cells in Microbiology. Esse é o nome da revista e aqui tem o ano, volume, número, né, da revista, tá? Então, não encontrou direto pela PubMed? Vamos dar uma procuradinha de outros meios. Aí sim, não encontrou? Então tá, a biblioteca me ajuda. Não consigo baixar esse material aqui. Aí vocês entram em contato com a biblioteca de vocês, tá? E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os gerenciadores de referência. Mas antes de falar de gerenciadores de referência, vou pular aqui, porque eu queria mostrar outra coisa para vocês. Aqui dentro da PubMed tem o link aqui é o PubMed/help, que é o guia de ajuda da PubMed. Aqui dentro desse guia de ajuda, ele vai ter uma parte que são as tags de campo, que é isso aqui que eu queria falar para vocês. Eu dei um buscar ali, um Ctrl F para buscar pelo LMH para encontrar aqui embaixo. Quando vocês acharem essa lista aqui, vocês acharam. O que eu quero mostrar para vocês? O que é legal de a gente usar? Tem outros campos de busca. Então, ao invés de a gente buscar o termo ali por all fields, a gente pode qualificar esses campos de busca. Ao invés de pesquisar em qualquer lugar do texto, tem duas opções que eu recomendo para vocês, tá? Que é usar o TIAB, né? Que ele vai buscar só no título e no abstract, né? Então, só no título e no resumo, tá? Ou o TW, se tiver muito pouco resultados aqui com o TIAB, vocês podem usar esse TW, que ele amplia um pouquinho mais. Mas é mais legal usar aqui o TIAB. Como é que eu vou usar esse TIAB? Nesses termos todos que eu não coloquei nenhum campo, né? Eu vou colocar aqui o TIAB. Então, o child não tinha nada, vai receber o TIAB, infant não tinha nada, vai receber um colchete TIAB sem espaço. Tá? Deixa eu já colar esse aqui embaixo para arrumar nela aqui. Então, infant child, aqui eu vou colocar o TIAB, só para a gente ver a diferença na quantidade de resultados, tá? Então, tudo que eu não tenho qualificador mesh, agora eu vou colocar um qualificadorzinho aqui do TIAB, no finalzinho das aspas. Olha um pouquinho, já estou terminando. Aí. Eu vou copiar aqui de novo. Deixa eu copiar esse aqui de novo para ver quantos resultados tinha dado. 475, né? Tá. Então, eu vou pegar esse aqui. E vou aqui para o PubMed e vou colocar minha pesquisa ali com os TIABs. Ao invés de 475, eu tive 453. Diminuiu o meu número de resultados. Mas aí o que acontece quando a gente usa ali para ele buscar em qualquer lugar do campo?
Ele pode buscar ali na filiação dos autores, ele pode buscar ali nas referências citadas, ele pode buscar em outros lugares do campo que é só lixo, não é que o artigo é lixo, gente, mas é que não agrega, são artigos que vocês vão ter que excluir depois, que vocês não vão acabar não usando. Então, a gente gosta de dar esse TIAB aí, porque ele especifica um pouquinho mais a pesquisa da gente, tá? Tudo bem aí? Todo mundo bem? Tudo certo? Posso seguir aqui? Isso aí, ele economiza tempo e traz resultados mais relevantes. Vamos falar um pouquinho sobre gerenciador de referências. Vocês já conhecem gerenciador de referências? Já usam o Zotero? Já ouviram falar do Zotero? Já ouviram a palavra do Zotero? Posso trazer a palavra do Zotero para vocês aqui hoje? O que é o Zotero, gente? Ele é um gerenciador de referências, tá? O Zotero, ele vai... como é que vocês salvam os PDFs de vocês hoje? Vocês estão pesquisando e tem um monte de PDF que vocês estão trabalhando. Como é que vocês salvam ele? Né? Salvam os PDFs e baixam no computador e deixam ele ali no computador e faz uma planilha no Excel, né? Salva no Drive. E como é que tu faz para encontrar depois aquele artigo? E como é que tu faz para... né? Salvei esse material aqui na pasta da disciplina X. Né? Mas eu também estou usando ele para escrever o artigo tal, e o artigo tal, e o artigo tal. Eu vou usar ele em vários lugares. Então, eu vou ter várias cópias desse artigo nas pastas? E se eu quiser encontrar um negócio que eu... Como é que eu salvei? Salvei pelo nome certo, será? Como é que eu vou saber onde é que ele está? Sabe? Quando a gente usa as pastas no computador e tal, né? Funciona, né, gente? Claro que funciona. Eu já vi muita gente fazendo planilha no Excel, o que é um trabalho hercúleo e louvável, né? Mas existem maneiras mais fáceis da gente fazer isso, tá? Uma delas é com o Zotero. Deixa eu ver se eu consigo logar aqui no meu para mostrar para vocês a carinha dele. Então, antes de eu mostrar como é que a gente vai levar as coisas para o Zotero, deixa eu mostrar para vocês a carinha do Zotero, tá? O que é esse aqui? Essa é a versão online, tá? Ele tem a versão para desktop que você baixa e tem a versão online, tá? Que é o Web Library. Aqui, se vocês forem acessar, é aqui em cima o Web Library, tá? Então, eu tenho aqui os meus artigos por título, nome do autor e data que eles foram incluídos. E aqui do ladinho eu tenho uma coluna com os PDFs, olha só. Então, se eu clicar em cima do meu artigo, ele vai abrir o meu PDF. Aí. Ele vai abrir o meu PDF, mas olha só, eu estou dentro do Zotero ainda, eu estou usando os recursos do Zotero. E aí aqui eu posso fazer, eu vou colocar vou botar uma anotação aqui, fazer um comentário, vou fazer uma marcação aqui, essa parte aqui é importante, fiz um destaque. O destaque está aqui em cima, eu consigo visualizar o destaque que eu fiz. Eu posso mudar a cor dele, deixar em vermelho, em roxo. Eu posso adicionar uma tag, eu posso adicionar um comentário sobre isso. Usar na introdução. E aí vai ficar ali a informação. Aí eu vou lá no final do trabalho aqui, vou ler mais umas coisas. Vou fazer umas anotações aqui também. E olha, aparece aqui do lado já. Tá? Vou mudar a cor, vou deixar esse aqui em vermelho. Posso criar o quê? Esquema de cores, né? Então, tudo que está em vermelho eu coloquei ali e vou botar na anotação a tradução daquilo. Ou tudo que é da minha pós, para usar no capítulo tal, eu vou usar dessa cor. Tudo que é para usar no capítulo tal, eu vou usar dessa cor. Ou o que é da disciplina, o que é do mestrado, eu vou usar dessa cor. O que é da disciplina, eu vou usar... Enfim, tem várias cores para vocês, se quiserem pensar num esquema de cores ali para trabalhar, né? E olha só, eu consigo clicar e navegar pelo artigo. Então, eu estou aqui na página 19, vou clicar no de cima, ele me leva lá para onde está aquela outra anotação, tá? Posso deixar ele só como sublinhado, né? Fica melhor também, enfim.
tá? E ali no meu artigo, na página inicial ali do meu Zotero, né? Então eu clico aqui e abre aqui algumas informações sobre o artigo. Então eu consigo ver aqui que artigo era esse, se eu fiz alguma anotação, se eu relacionei algum artigo a ele, se tem. Posso colocar tags. O que são essas tags? Uma coisa é eu separar em pastas, mas às vezes o mesmo artigo pode estar em pastas diferentes, né? Então eu posso criar tags que eu coloco uma etiquetinha nele, ó, esse aqui é sobre o mestrado, esse aqui é sobre educação formal, esse aqui é sobre inovação tecnológica. Mas o mesmo artigo pode ter várias tags, né? Então eu posso qualificar melhor ali ele, tá? Posso adicionar uma nota geral sobre esse documento, né? E ver ali as informações do meu artigo, tá? Na versão para desktop, eu ainda consigo copiar esse trecho para usar lá no meu trabalho, tá? Então, uma coisa é isso, os teus materiais, teus artigos estão todos aqui organizados em ordem alfabética, né, por nome de autor, pode mudar aqui, organizar eles por data de criação ou pelo título. Você pode criar pastas para organizar eles por pastas, pode criar tags, enfim. E aí, além de tudo, tu lê o artigo ali, tu faz anotações, tu pode compartilhar com grupos. Há um monte de coisa que dá para fazer. E, além disso, ainda dá para fazer as citações e referências lá no trabalho, tá? Seja com o Word ou com o Google Docs, tá? Então, tem um módulo específico do Super 8 sobre o Zotero, o Alexandre botou ali. Inscrevam-se, participem. Gente, conheçam o Zotero, que ele facilita horrores a nossa vida, tá? Bom, é muito útil, é maravilhoso, é incrível, tá? E aí, como é que eu faço? Para trazer coisas da minha pesquisa para o Zotero, tá? Como é que eu vou fazer? Dentro da minha... Eu vou fechar o chat que eu fico lendo vocês, aí eu fico me distraindo aqui. Dentro aqui da base de dados, dentro da PubMed, e em qualquer base de dados, na verdade, vai ter essa opção aí. Tem aqui, vai ter uma opção de enviar para, né? De send to, exportar, alguma coisa com sensação de movimento para fora, tá? No caso aqui na PubMed é o send to, e aí tem aqui Citation Manager, tá? E aí vocês vão pedir para baixar. Ou todos os resultados dessa página, ou só os... Eu não estou com o Zotero instalado aqui, não vou conseguir abrir. Que pena. Mas eu vou mostrar a exportação para vocês. Tá? Ó, tô aqui na minha pesquisa ali com minhas tags, né? Send to Citation Manager. Todos os resultados dessa página, ou todos os resultados dos 453, ou só os que eu selecionar. Eu posso fazer só uma seleção de alguns e baixar só esses, tá? Mas eu vou ir com os resultados dessa página. São 46, ó. São, aliás, 10, tá? Ó, baixou um arquivo, ó. Tá lá em cima. Aqui, ó. Esse arquivinho... Ai, não aparece para vocês. Tá lá nos meus downloads, tá? Esse arquivinho que ele baixou, eu não vou abrir. Eu vou abrir o meu Zotero e lá no meu Zotero eu vou fazer essa importação ali, tá? E aí vou abrir esses documentos dentro do meu Zotero e vou conseguir acessar eles, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Algum desses artigos que sejam bem uma referência para este assunto. Tá, vamos lá, deixa assim. Outra coisa dentro da PubMed,
tá? Se inscrevam no curso de Zotero, gente, ele vai trazer essas muitas coisas para vocês, tá? Eu não tô com o Zotero instalado aqui no computador, não vou conseguir mostrar, tá? Trocaram os computadores essa semana e eu não tenho tudo ainda estou meio perdida aqui no computador novo. Mas façam ali o curso do Zotero, que vai trazer essas informações para vocês, vai ser muito bom para trabalhar, porque é isso, a gente começa a faculdade, daí tá 20 artigos numa cadeira, 20 da outra, segundo, terceiro, quarto, quinto semestre, mestrado, TCC, etc. É muito material, são muitos artigos que a gente vai trabalhar. E dependendo da pesquisa, você vai baixar ali, tipo, 1.000, 2.000, 3.000 resultados, não sei, tá? Então, é preciso ter uma maneira de se organizar mais sistematicamente para isso, tá? Então, o Zotero é uma ótima opção, tá? Existem outros, existe o Mendeley, existe o Endnote, etc. Aqui na URGS a gente adotou o Zotero por ser um software livre, gratuito e tal. E aí a gente, né, não vai ensinar vocês a usar uma ferramenta que a gente tem que pagar, né? Então, usem ali o Zotero, que vai ser maravilhoso. Outra opção que a gente tem aqui na PubMed é de criar alertas, tá? Então, vocês vão ali na opçãozinha, ó, na mesma barra de pesquisa tem busca avançada e criar alerta. Quando vocês forem ali em criar alerta, ele vai pedir para vocês fazerem um login dentro da PubMed, tá? Vai fazer um... Não é o perfil da URGS, não é o login da URGS, tá? Vocês vão criar um perfilzinho ali e aí vocês vão poder salvar essa pesquisa, porque é o que acontece, sempre que tiver de novo, a PubMed vai ficar rodando essa pesquisa. Quando tiver resultados novos, ela vai mandar para vocês por e-mail, tá? Então é uma maneira de ficar acompanhando também as atualizações da sua área, né? Uma estratégia de busca ali para manter, né? Continuar recebendo esses e-mails ali, tá? Então, faça esse login na PubMed e crie esse alerta para a busca de vocês. E aqui agora que a gente ia falar, né, sobre os códigos de campo, mas eu quis falar antes da gente entrar no Zotero, tá? Então aqui tem alguns códigos de campo que a gente acha, que a gente recomenda que se use, né? O termos mesh, né, o MH, vão ter que usar, sempre usem o MH, gente, sempre usem os termos mesh. Tirem os termos do mesh e coloquem o MH, tá? Tem a opção do TW, né, que são termos text words, né, termos livres, ou o TIAB, que é título e resumo, tá? Meu preferido, tá? Eu acho que esse é o que mais qualifica, assim, aqui na FAMED, é o que a gente indica, né, que os alunos usem também. Mas se tiver muito pouco resultado, aí tira o TIAB e aumenta, vamos ver se melhora. Mas pode ser que venha só mais... enfim, só mais coisas que atrapalham a sua pesquisa, né, que não ajudem. Aí eu fiz um exemplo aqui da expressão de busca usando o TW, né, ao invés do TIAB, né. E aí, só para mostrar para vocês, ó, com o TIAB, usando o TIAB, só a questão do child, né, é uma outra pesquisa aqui, tá? Child, infant, preschool children, pediatrics, é sobre crianças, bebês, etc. Tá? É outra pesquisa. Coloquei o TIAB, deu aqui 3 milhões de resultados. 3 milhões, 13.700. Coloquei o TW, deu 13.900. Aumentou. Coloquei sem campo nenhum. Deu 4 milhões e alguma coisa. Eu tive mais resultados aqui? Eu tive. Mas será que eles são interessantes para a minha pesquisa? Será que daqui a pouco aqui, quando eu tenho menos resultados, eles não são mais específicos e mais focados? Né? Estão falando exatamente sobre isso mesmo, tá? Nem sempre mais é melhor, exato. Às vezes eu tenho aqui, eu tenho 1 milhão a mais, quer dizer, 1 milhão a mais de artigos que eu vou ter que excluir manualmente depois da minha pesquisa, tá? Então, pensem com carinho aí sobre o uso dessas tags, tá? E aí, olha só isso aqui, que interessante. Eu não precisaria, como eu estou usando o TIAB, eu não precisaria usar aspas, tá? Eu deixei porque, enfim, né, copiei a estratégia e tal. Mas se você está usando uma tag de campo, não precisaria colocar essas aspas, tá?
Aqui falando um pouquinho da busca avançada, né? Então aí trouxe um exemplo trouxe um exemplo aqui da busca usando uma outra tag de campo, que é a tag de autor, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou criando uma publicação sobre probióticos do Goldberg, tá? Eu estou sendo bem específica aqui, eu não quero qualquer artigo que fale de probióticos. Eu quero um artigo dessa pessoa aqui sobre probióticos, tá? Então, vamos lá, Vamos lá de novo na PubMed, tá? E vou colar essa estratégia de busca ali, tá? Então, ó, desse autor aqui, deixa eu botar aqui pra gente ver primeiro ele. Probióticos. Ó, vou tirar as Goldberg ser autor, probióticos, vou ter no texto ou os termos mesh. E outra coisa importante. Eu abro e fecho a minha expressão de busca inteira, tá? Então, cada pedacinho dela vai estar dentro do parênteses e a minha expressão de busca como um todo, ó. O parênteses aqui no início e no final. Eu vou colocar o parênteses ali, tá? E aí, vou colocar ali minha busca. E ele me trouxe 10 resultados. 10 resultados onde o autor é o Goldberg, aqui, ó, Goldberg. Ele aparece aqui várias vezes, todas as vezes. Que ele falou sobre probióticos e publicou, e apareceu na PubMed. Vai aparecer aqui para mim esses resultados, tá? Então, dá para deixar mais específico também a pesquisa, né? Eu quero tudo que fulano de tal publicou sobre este assunto. Mas atenção, ele só vai me trazer os resultados que fulano de tal publicou sobre este assunto nesta base de dados. Se ele tem outros artigos publicados que não estão na PubMed, eu não vou encontrar nessa busca, tá? Obviedades que precisam ser ditas aqui. Esses 10 resultados são da PubMed. Quer dizer que o Goldberg não tem mais publicações sobre probióticos? Não. Quer dizer que na PubMed não tem mais publicações sobre probióticos dele, tá? Se a gente fizer a busca ali só por autor também... isso aqui, ó. Dentro ali da PubMed, vou ali na busca avançada. Então, eu posso colocar aqui o Goldberg, JZ como autor. Ou eu posso colocar aqui, ó, autor, Goldberg, JZ. E ele vai me traduzir aqui. E aí eu vou poder fazer a minha busca. Tá? Ó, deu mais resultados. Mas aí eu não coloquei probióticos. Eu coloquei tudo que ele publicou na PubMed. Tá? E aí, feito toda essa pesquisa, aqui ele mostra umas telinhas aqui sobre Zotero, tá? Tudo bem aí, gente? Estão entendendo? Tudo certo? Tá fazendo sentido? Acho que vão conseguir se virar na PubMed depois? Falem comigo. Enquanto eu tomo uma água. O Jorge está digitando. Mentira. Tem mais a Renata. Mentira, eu tomei café, não tomei água. Não tem problema, Nalinha. O importante é a hidratação. Sim, acho que conseguirei. Então tá, gente, que bom. Quando a gente está falando, sempre é tudo muito simples, né? Quando a gente vai pesquisar mesmo, que começa a aparecer as dúvidas, né? Então, mas se agora tá fazendo sentido para vocês, beleza. A gravação vai ficar salva, depois de alguns dias as gurias da BC vão colocar lá no YouTube do Super 8, tá? E, enfim, tem a apresentação de slides também, tem, né, outras ferramentas, e também vocês podem entrar em contato com as bibliotecas de vocês para tirar dúvida, tá? No final dá certo, isso aí. Então, fiz toda a minha pesquisa lá, fiz a minha exportação de resultados da PubMed, né? Salvei aquele arquivinho lá.
Importante, quando a gente fala de gerenciador de referências, a gente vai baixar os arquivos, né? Esse arquivo de referências que a gente não abre, só essa coisinha que fica salva aqui, ó, tá? Só fica isso aqui. Geralmente, a gente vai usar o formato RIS ou, no caso da PubMed, NBIB, tá? Não se preocupem com isso aqui, não abram esse arquivo, olha, até fica aqui como um arquivo com formato não identificado, tá? Deixe ele paradinho ali nos seus downloads. Confirme que ele foi parar nos downloads. Dentro do Zotero, no Zotero Desktop, vocês vão lá, arquivo, importar. A gente fez uma exportação na PubMed e vai fazer uma importação na base de dados, tá? Então, vou clicar ali em importar. Ele, e da onde você deseja importar? É um arquivo, do Zotero. Ó, nem aparece NBIB aqui, mas não importa, tá? A gente sabe que é esse arquivo da PubMed. Então, seleciona esse aqui, vai abrir uma caixinha de texto e vocês vão selecionar o arquivinho da PubMed ali para baixar. E aí ele vai criar uma nova pasta. Olha só que eu falei ali das pastas, tá? Dentro da minha biblioteca, nesse caso, minha biblioteca pessoal de artigos do Zotero, não é a minha biblioteca de books, tá? Geralmente coisas para a biblioteca o pessoal chama de minha biblioteca, né? Enfim. A minha biblioteca de artigos aqui, minha pasta de artigos dentro do Zotero, né? Então, eu fiz várias pastas, avaliação de ciência, bibliotecas universitárias, comunicação científica. E esse aqui, ele criou e colocou esse nome, ó, PubMed Child, que é o artigo, a pesquisa, o comecinho da pesquisa que eu fiz, Child, or, Infant, or, não sei o que, é o comecinho que ele bota aqui. É o nome que ele coloca automaticamente, tá? E aí ele vai criar essa pastinha. Ele vai criar essa pastinha e vai trazer para cá, né, os artigos que eu selecionei para baixar, tá? Então, nesse caso aqui, selecionei só 3 artigos para baixar e eles vieram parar aqui nessa pastinha. Veja que não tem os PDFs aqui do lado, ó. Não tem os PDFs aqui que eu mostrei para vocês, tá? Porque o Zotero é um gerenciador de referências, tá? Ele não é a gente usa ele para salvar os artigos e tal, mas ele é um gerenciador de referências. Então, quando a gente faz essa exportação e importação, a referência não vai. Vai só a referência, aliás, né? Não vai os PDFs. Para baixar os PDFs, depois a gente pode ir um por um, né? Ou seleciona todos ali, botãozinho direito. Deixa eu abrir aqui. Essa funciona na versão desktop, eu não vou conseguir mostrar. Mas tem uma opção que você clica com o botão direito, né? Seleciona os artigos, clica com o botão direito e aí vai aparecer ali Find Full Text. Encontrar texto completo. E aí o Zotero vai buscar os artigos para você. Se eles forem de acesso aberto, ele já vai colocar os PDFs ali, tá? Esse é um presente meu para vocês aqui, tá? Dentro dessa fala aqui sobre o PubMed Zotero, tá? Gente, estamos nos encaminhando já para o final da apresentação, tá? E aí vou deixar aqui para vocês um fax, guias de ajuda da PubMed, que é onde a gente encontra aquelas tags todas, tá? Se vocês quiserem buscar outras tags ali. E uma base de, né, recursos de treinamento ali da PubMed, tá? Então, tours rápidos e tutoriais, enfim, para você aprender a pesquisar, né, com mais facilidade e qualidade dentro da PubMed, tá? Vou deixar também aqui o linkzinho do Fale Conosco, né, das bibliotecas URGS. Então,
Eu preciso entrar em contato com a minha biblioteca, sim, mas eu não sei o e-mail da biblioteca. Ok, né? Temos site, temos Instagram, temos vários meios, mas também tem a opção de você mandar por esse guia de contato geral, vai ir para a biblioteca central e aí ela vai redistribuir para as setoriais, tá? Então também aí tem esse linkzinho de contato, tem uma dúvida, preciso de ajuda, como é que faz tal coisa, assisti o treinamento e fiquei com uma dúvida, enfim. Usem aí esse formulário de contato que irá encaminhado para a sua biblioteca setorial para ela responder para vocês, tá? E aqui deixei alguns links do Super 8. Faltou o canal do YouTube aqui, Alexandre, vou ter que arrumar isso aqui. Então, a gente tem ali o site do Super 8, perfil no Facebook, perfil no Instagram e o link do YouTube também, onde vocês vão encontrar treinamentos anteriores, tá? E esse treinamento de hoje também, em alguns dias, ele também vai estar disponível na plataforma, tá? E vou deixar aqui para vocês também, e vou pedir a gentileza de preencherem o formulário de avaliação do nosso treinamento de hoje, tá? Dúvidas, reclamações, sugestões, gostei, não gostei, foi bom, não foi, enfim. Tá? Deixo aí para vocês fazerem a avaliação, é bem importante para a gente que vocês façam essa avaliação, para a gente continuar, né, ministrando os treinamentos e poder entender o que está fazendo sentido para vocês, o que vocês estão procurando aí, né, em termos de pesquisa, tá? Vou encerrar a nossa gravação e a gente pode continuar conversando aqui mais um pouquinho, mas desde já muito obrigada pela participação de todos, pela presença de todos. Alexandre, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço a companhia, não só tu, mas o pessoal aqui do chat, que interagiu bastante. Deixa eu desligar aqui. Pessoal do YouTube, vocês ficam só até aqui, tá? Até a próxima.